Anaconda nos laboratórios da graduação, né? Então eu pedi para o CRC fazer isso, demorou um bom tempo, mas eu acho que eles já fizeram, pelo menos nessa máquina aqui, Eufrates. E tudo que vocês têm que fazer, se você quiser usar o Anaconda nessa máquina, estou assumindo eu que eles vão replicar isso para outras máquinas, é criar um ambiente. Então tem um comando tipo assim, conda create menos name alguma coisa para você criar o seu ambiente Anaconda. Isso deve ser criado no seu home. Então eu consegui fazer isso ontem. Então isso vai criar um ambiente novo aqui no seu home. E depois, quando eu ativar esse ambiente novo, eu vou ter, espero eu, deu errado, deixa eu escrever errado. Hum. Peraí. Só um segundo. Tá bom. Ele vai instalar um ambiente vazio, ó. Então depois eu tenho que instalar todos os pacotes dele, desde o Python do zero. Então eu tenho que falar com o CRC sobre isso. Tá bom. Mas eu consigo instalar um ambiente, aparentemente ainda não está 100% não. Eu só fiz o teste de criar ele aqui, mas quando eu rodo meu comando Python, ainda está com o Python da máquina. E agora, quando eu rodar esse comando, é que ele deve talvez começar a baixar alguns pacotes, só que vai voltar o meu home novamente, né? Então a solução que deram não é tão boa. Tá bom. A alternativa, só deixando claro, para quem tem problema de espaço, é você instalar uma coisa chamada de Miniconda. Então o Miniconda, ele é um Anaconda Mini. E ele vai vir sem nada, e você vai ter que instalar todos os pacotes na mão, que chutaria eu a um pouco o que está acontecendo aqui nesse meu ambiente CRC. Tem que instalar o NumPy na mão, tem que instalar o Matplotlib na mão, o IPython na mão, o Jupyter na mão, entendeu? Mas você pode rodar o comando para cada um deles. Eu vou ver com o CRC porque ele deveria linkar já com o ambiente pronto, entendeu? Porque isso não está acontecendo. Então, cenas dos próximos capítulos. Prova. Como é que foi a prova? Foi fácil, né? Foi bem... Oi? Ok. Eu vou tentar, então, na segunda prova, não ter problemas de ambiguidade. E também ter menos problemas de português. Eu sei que foi um pouco assim, escrito rapidamente. Mas a ideia da primeira prova seria pelo menos a gente praticar essa parte de exploração de dados. O que eu vou ver... Vocês me falaram duas perguntas que estavam ambíguas, né? Então eu vou ver elas com calma na hora da correção. Eu não corrigi ainda, mas só para passar rapidamente aqui o que a gente discutiu na prova, né? Não gastar muito tempo também. Então a primeira pergunta eu acho ela interessante porque ela vem desde o início assim para a gente pensar qual é a tarefa de vocês nesse mundo de ciência de dados, né? E isso liga com as primeiras aulas. E isso liga também com um artigo que eu deixei para a aula de hoje. Vocês podem baixar e ler, entendeu? Tipo, qual é a diferença de ciência e ciência de dados? Né? Parece que a gente está falando o mesmo termo para duas coisas. E por que tem esse nome ciência em ciência de dados também? Então, o mais importante que vai ter no trabalho de vocês vai ser gerar perguntas. Entendeu? Ou vai ser, pelo menos, saber responder a pergunta que alguém traz para vocês. E esse estudo, ele existiu. Pegaram crianças e ofereceram doces para elas, com lições de honestidade antes. E a ideia do estudo era você criar um grupo de controle, onde algumas crianças você falava para elas, olha, ser honesto é importante. Outras crianças você não falava nada para elas.
E aí você perguntava para elas assim, quem jogar cara para cima vai ganhar um doce. E perguntava se eles jogavam cara ou se eles mentiam para ganhar o doce. Os dois grupos, 80% das crianças ganharam doces. Isso quer dizer o quê? Oi? A aula não serviu de nada, né? Tipo assim, as pessoas vão mentir por doces, independente de você falar com eles sobre ganhar doce ou não. Então, uma das perguntas aqui, aí a primeira delas foi tipo assim, quais seriam as variáveis? Então, pensando assim, o que é que descreve as linhas do meu dado? O que é que descreve cada criança dessa? Gênero, idade, o grupo, se é controle ou não, o resultado da moeda, e se aquela criança é filha única ou não. Quais são os tipos? Essa foi uma das perguntas que falaram assim, mas talvez está um pouco ambíguo, porque idade pode ser visto como categórico. Tem algumas coisas nessa matéria que eu não tenho uma regra fixa na minha cabeça, não. Isso tem a ver também com bimodalidade, que eu pergunto já já. Mas o que eu gosto de pensar e que faz sentido com o algoritmo é tipo assim, existe alguma noção numérica entre esses dois números? Assim, comparar duas crianças pela idade, a distância de 1 ano, ela faz sentido? Faz. Entendeu? Então, para mim, isso é uma variável numérica. Tipo, porque tudo pode ser um número e a gente pode discretizar tudo. Mas se eu consigo pensar em operação matemática naquela coluna, uma coisa para mim começa a fazer um pouco mais de sentido. Então a resposta seria categórica, numérica e todo o resto como variável categórica. A pergunta de pesquisa também era bem direta ao assunto, né? Tipo assim, quem é lecionado sobre honestidade tende a mentir menos ou mais? Acho que o grande questionamento da parte de si era justamente como que a questão se foi apresentada. Certo. Pelo menos a ideia que eu tive é assim, uma dualidade entre crianças e adolescentes. Eles usam muito esses dois diferentes termos. Assim. Então, para mim, por que idade é categórica? Porque tipo, criança e adolescente é uma faixa de idade. E aí fica, não sei, para mim faz muito sentido ser categórico e não numérico. Mas você pode pegar uma variável numérica, discretizar ela e transformar na categórica. Você tá aqui não... Eu entendo, só por isso que é amigo, assim, é meio difícil você falar é isso ou é aquilo. Eu acho que depende do que você vai fazer. Depende do que você vai fazer. Tá? E o que acaba é que o fato de ser criança ou adolescente não é usado para nada aquilo. No fim das contas. Um pouco claro, talvez. Okay. Vou pensar um pouco sobre. Uma pergunta. Aí, por exemplo, qual é a necessidade do grupo de controle? Né? A gente precisa de um grupo justamente para comparar o efeito dessa lição de honestidade na variável de resposta, ou em alguma variável de resposta, mesmo se a gente não tiver ela ainda, mas tipo assim, a gente tem dois grupos para ver qual seria um grupo que recebe o tratamento e qual seria o grupo que não recebe o tratamento, e ver muito qual seria o impacto dessa resposta. Essa aqui foi uma pergunta que duas pessoas falaram comigo sobre ambiguidade, e embora eu pensei num argumento para desambiguar ela, eu confesso que ele é muito importante, né? Porque para mim o que você tem que fazer é verificar se os dois grupos respondem uma fração similar de caras ou coroas. Essa fração não necessariamente tem que ser igual a 50%. Tipo, tem que ser uma fração similar para ver se o efeito existe no grupo ou não existe naquele grupo. Eu entendo que se você falou 50% assim, vai ficar se os dois grupos falam 50% de coroa, você consegue extrapolar depois disso, igual você consegue categorizar a variável depois disso para chegar na resposta. Então isso aqui é uma das perguntas que talvez eu vou considerar realmente duas alternativas como corretas. Vou dar o códigozinho para assim, é um pouco forçar. Eu entendo que me parece que o primeiro é mais forte, mas o segundo, ok, você consegue talvez verificar o mesmo efeito de honestidade. Porque 50% seria o caso de uma moeda honesta. Então, nesse caso em particular. Okay. Dúvidas sobre essa pergunta? Eu sei que ela pode possivelmente as mais polêmicas. A 6. Como a gente separa cada grupo? Então, eu indexo as linhas do meu data frame pandas. Então, a resposta seria assim: pegue as linhas onde os grupos é igual a GH, e pegue as linhas onde o grupo é igual a GC. Eu quero separar linhas aqui. Então, essa é a resposta A. Outra letra, dependendo da sua prova, seria
A correta. Pergunta de Dória. Eu não criei o gráfico, gente. Então, assim, me perguntaram o que é o eixo Y. Eu não sei dizer o que é o eixo Y. Eu não sei o que é esse balãozinho aqui. Agora eu acho que é 22% para dentro. Porque também aqui fora, né? Está apontando para um belo... Nada. Mas existe sim informação que dá para tirar desse gráfico. A gente consegue ver a ordem dos candidatos. Tá claro, assumindo que Dória tem 22%, a gente consegue ver a ordem dos candidatos. O uso de cores é um problema sério assim quando você faz. Porque assim, isso aqui até imprimiu bem em preto e branco, mas até a versão azul desse plot não é muito fácil de ver não. Por causa do uso de cores que eles têm aqui na figura. Aí vamos ver aqui as perguntas. Então assim, o uso de área e proporções está claramente errado. E obviamente a escolha de cores também vai dificultar a impressão desse gráfico. Um gráfico de barras no eixo X, ele é adequado. Independente do erro, dá para saber a posição de cada candidato. Note que não é a posição consideração de brancos e nulos. A ordem se mantém. 40 é maior que a ordem dos números, mas se mantém independente de cada caso. Essa é a parte que gerou um pouco... É impossível saber a quantidade de pessoas que responderam à pergunta pela natureza do gráfico. Teve algumas pessoas que ficaram assim... Ok, seria possível fazer isso? Eu não consigo pensar como fazer isso, não. Dificuldade, isso aqui é uma alternativa? Oi? Não dá, não. E a resposta que eu acho que seria a falsa, que é a falsa, assim, o gráfico adequado é barras mesmo. Uma coisa que é um pouco subjetiva, eu sei que é visualização e tal, é quando usar cada tipo de figura, né? É bom você usar gráficos de linhas, por exemplo, quando a coisa é uma série, quando existe uma ordem no eixo X, tipo uma série temporal e tal. Um gráfico de barras para uma distribuição categórica como essa, para mim seria o caso adequado. Aí teve duas perguntas de contas, que eu não vou passar aqui com detalhe, né? Então, assim, é só computar a variância e a média da sequência de valores. Essa pergunta aqui do histograma, ela é um pouquinho mais chata. A forma que eu fiz ela quando eu fiz na mão, assim, eu meio que fiz a CDF, eu somei as coisas e fui ver na linha mais próxima da CDF, no histograma. Então, assim, eu fiz a distribuição empírica, somei as barras, depois voltei para ver qual é cada quartil desse. Para mim, isso é mais simples do que ficar olhando aqui quantos números tem aqui, quantos números tem ali. Então, isso é uma das vantagens de você usar uma CDF. Que a resposta correta seria 17, 27 e 37,5. Questão 12, já está acabando. Assim, questão... Só tá alguma dúvida? Só ter assim, mostrar um pouco qual era o pensamento, qual era a ideia. Questão 12. A grande sacada dela é que você tinha que ler meio que o inverso do box plot. Entende? Então, se o box plot aqui fala que 75% dos dados estão abaixo desse valor, 25% estão acima desse valor. Então, você meio que olhava assim para o complemento de cada valor do meu box plot aqui. Então, 25% dos dados estão acima de 100 para esse sábado, 25% dos dados estão acima de 100 para domingo e 25% dos dados estão acima de 50 para sexta-feira. Então, isso dá a resposta olhando para cima. E, por fim, teve a pergunta que liga um pouco com a aula de hoje, que foi o último assunto que a gente viu na matéria, né?
Quando a gente tem qualquer distribuição de probabilidade e a gente gera amostras e tira médias dessas amostras e depois gera a distribuição das médias, isso é o teorema central do limite, garantidamente, independente de onde você vai iniciar, isso tem que convergir para o normal. Então, quanto mais amostras eu tenho, mais essa figura vai ficando próximo de um normal. Então, o caso da uniforme aqui não parece tanto uma normal, porque ela está sendo reta, está sendo reta. Mas já com um pouquinho mais de amostras, tirar as médias da uniforme, a distribuição de médias, né? A distribuição de médias já aparece como normal. Essa exponencial aqui, que é a distribuição inicial, está um pouco viesada. E essa outra logo normal aqui está um pouco viesada também. Não importa muito se você já viu os nomes uniforme, exponencial e log normal, né? Assim, eu meio que estou montando a matéria assumindo que você já viu probabilidade, mas mesmo se você não viu, o que importa é que quanto mais amostras, mais próximo da normal eu vou ficar nessa distribuição aqui. Então, o que a gente pode falar desse gráfico, por exemplo, é que já na segunda linha a uniforme convergiu para o normal, parece o normal, a normal está até representada aqui nos pontos, mas as outras ainda estão totalmente distantes dessa normal. As linhas são as distribuições amostrais, a linha 2 e 3, né? E a linha 1 são as distribuições, ou as PDF de probabilidade que eu tenho antes. Então, isso aqui meio que seria a ideia de responder. A população seria meio que esses 3 gráficos na primeira linha, que é de onde vem meus dados, a distribuição que eu estou querendo assim. De onde vem os meus dados? Vão vir dessa distribuição uniforme, exponencial e log normal. A segunda e a terceira linha são as distribuições amostrais. E, por fim, na última pergunta, essa aqui já convergiu e essas outras aqui ainda não convergiram. Então, oi, pode falar. Faz sentido você falar de já convergido. Por quê? Porque convergência é no infinito. Convergência no infinito pode ser... Teoricamente falando, convergência no infinito. Mas Tá. já está convergido. Faz. Porque... Porque você tem que pensar assim... Já está próximo o suficiente onde o erro é insignificante. Ou algo desse tipo. Você não gostou da resposta, não. Você prefere uma coisa teórica provada quando n igual a infinito mesmo. Você não vai gostar da segunda parte da matéria. A segunda parte da matéria a gente vai só gerar as mostras para brincar. Mas ok, não é uma pergunta ruim não. Porque assim, teoricamente só converge quando n tende a infinito. Formalmente a prova teoria central do limite só existe quando n tende a infinito. Quando n é grande o suficiente, a gente chega perto da distribuição. Perto o suficiente para ter os dados que seguem aquela distribuição, estatisticamente falando. É isso que eu quero dizer. Então, mas é uma boa pergunta para dizer com a aula de hoje. Mais dúvidas sobre a prova? Ok, então eu espero daqui para terça-feira ter as respostas escaneadas. Eu vou pegar algumas dessas mais polêmicas, eu posso ver assim para considerar mais de uma alternativa, para todo mundo ficar ok. E é isso. Então, assim, bom que vocês falaram aí. Oi? Oi? Postar? Eu vou botar no Moodle esse PDF. Tipo, eu deixo lá o PDF com as alternativas corrigidas no Moodle. Não tem problema nenhum. Tá bom. Então, o que é a aula de hoje, né? Então, a gente está chegando aqui na segunda parte da nossa matéria. E enquanto a primeira parte da nossa matéria foi muito assim, vamos aprender um pouco de pandas, vamos aprender um pouco de exploração, vamos aprender um pouco do que é um gráfico. Entende? A gente só chegou a falar mais de termos estatísticos para o fim da primeira prova, né? De teoremas, mais para o fim da primeira prova. Na segunda parte, que está aqui no nome do slide, a gente vai começar a discutir como a gente vai fazer ou testar uma hipótese com base nesses dados. Então, antes de falar sobre isso, vai ter a aula de hoje que eu vou falar rapidamente sobre o que são amostras, entende? E como gerar boas amostras.
E quais são os problemas de fazer amostras de tamanho diferente ou de, sei lá, fórmulas diferentes. Porque na próxima aula a gente vai usar isso para começar a fazer testes de hipóteses. Uma pergunta que me fizeram antes da prova também, mas agora estou ficando... Uma pergunta que fizeram antes da prova também foi sobre bimodalidade. Então, assim, qual desses casos aqui seriam bimodais e quais seriam unimodais? Novamente, se você quiser, talvez ver de um ponto de vista formal, se eu consigo representar os dados como uma soma de duas PDFs, que nem isso é tão correto, ou tipo assim, como uma soma de 3 PDFs, é correto assim. Isso existe, isso é uma distribuição de mistura, né? Isso é uma mixture distribution. Então eu posso pegar uma normal, somar com a PDF neutra normal e somar com a PDF neutra normal, colocar um peso 0,33 em cada uma delas e gerar uma PDF nova que tem essa cara aqui, entendeu? Eu vou ter uma distribuição de probabilidade que nesse caso tem 3 modos. 1, 2, 3 modos. Do mesmo tamanho, em particular, e capturando distribuições iguais. Ou eu posso ter, isso é até parte de um artigo que a gente está vendo agora, que brinca assim um pouco, o quanto de estímulo você tem que ter para ouvir uma certa música. Então, alguns usuários precisam de mais estímulo, outros já precisam de estímulo. Então, isso aqui claramente vai ser uma bimodal. Então, aqui é uma beta, por isso que a densidade não vem entre 0 e 1, né? Que é uma contínua. Mas claramente vai ser uma coisa bimodal, onde a gente captura esses dados. E aqui vai ser o quê? É um pouco aberta a interpretação, que eu não mostro para vocês quantas as distribuições estão aqui por trás. Tipo assim, na verdade, nem sei se existem distribuições aqui por trás, mas eu poderia fazer ajustes nos dados para distribuições, que também vai ser assunto aqui na matéria, e ver se eu consigo fazer ajustes com uma distribuição, com 2 distribuições, com 3 distribuições, com 4, com 5. Então é um pouco em aberto mesmo, gente. Não tem uma resposta fechada, não. Mas essa e essa, eu consigo ver com uma outra distribuição. Embora tenha um pouco de variabilidade aqui, parece ser pouco. Essa aqui, com pelo menos 2, porque os picos são bem afastados um do outro, né? 2 ou 3, aqui eu não tenho certeza se eu incluiria, mas pelo menos 2. Essa é o caso mais chato. Eu diria que uma distribuição para felicidade. Embora vai ter algum tipo de erro aqui, mas uma distribuição para felicidade. Isso quer dizer que falar que tem 3 picos é normal? Não, porque isso depende da escolha do tamanho do histograma, do tamanho do bins e tudo mais. Mas serve para a gente ver um pouco assim como é que a gente vai ajustar a parte teórica com os dados da gente, que também vai ser assuntos que a gente vai cobrir aqui ao longo da matéria. Então ficou claro, para quem estava assim, talvez um pouco mais... Ficou claro de forma não clara, assim, que não tem uma resposta exata. Mas qual é a ideia? Para quem estava um pouco mais preocupado. Então, ok, finalmente. O que é que a gente vai falar na aula de hoje, né? Então a gente passou por distribuição em probabilidade, distribuição empírica, que vem dos dados, distribuição da população, que geralmente vai ser desconhecida, e a gente falou também de estatística, que seria uma mensuração com o fato que vem dos nossos dados. Isso é meio que o fim da segunda parte da primeira prova. Então, no mapa do curso, a gente só falou de exploração e probabilidade. E agora a gente vai aplicar esses conceitos para responder algumas perguntas. E 2 resultados que são fundamentais, por isso que eu terminei assim a última aula falando de um deles, né? É a lei dos grandes números, onde basicamente se eu tiro amostras suficientes e eu tiro a média dessas amostras, isso não é médias de médias não, mas se eu tiro a amostra suficiente e computo a média disso, isso vai entender a média. Então, isso aqui é a média da amostra, isso aqui é a média da população de uma distribuição que eu não conheço. Mas se eu tenho dado suficiente, eu chego perto da média da minha população. Eu vou explorar um pouco isso hoje também, ou vai ser igual à média da minha população quando n é infinito, como você falou, né? A gente viu isso quando a gente jogou a nossa moeda, o nosso dado para cima, né? Então, quando eu jogo o dado para cima poucas vezes, eu tenho uma variância alta.
Eventualmente, quando ele cresce, isso aqui vai chegar perto a 1/6, que seria a média ou o valor esperado do lançamento de um dado, ou da probabilidade do lançamento de um dado. Então, com dados suficientes, eu chego perto do mundo da população. É intuitivo. Quanto mais eu pego de dados, mais próximo eu chegar do mundo que eu quero analisar. Isso aqui convergiu, que é a sua dúvida? Para mim isso convergiu, mas eu também tenho um ponto de vista meio de dados. Assim, eu vejo que a variância vai ser pequena. Então eu penso um pouco nesse sentido. Mas eu entendo o seu argumento. O outro resto que a gente falou, que eu também não entro muito na matemática, nas questões da prova, né? Até porque a prova central limite é mais chatinha. Então, seria, quando a gente faz a distribuição amostral das médias, né? Então, gera uma amostra tamanho 100, tira uma média. Gera outra amostra tamanho 100, tira uma média. Como eu falei para vocês aqui, vão lá fora, perguntem para os aleatórios quantas matérias eles fazem, retornem sem números, tira uma média. Então, isso é um ponto. Tira outra média, isso é outro ponto. Tira outra média, isso é outro ponto. Isso vai convergir para a nossa distribuição normal. Entende? Então, aqui eu tenho o gráfico da minha normal dos dados, e aqui eu tenho a PDF da minha normal, que visualmente, não estou falando nada de teste ainda, parece que captura bem os nossos dados. Então, são essas duas coisas que a gente vai usar para começar a construir um mundo de teste de hipótese e para começar a construir um mundo de valores P ou P valores. Então, só mostrando de outro momento, de outra forma, né? Quando a gente terminou a aula, tem a população, gera a amostra de tamanho N e as médias, isso vai gerar uma gaussiana ou uma normal. Como é que a gente vai usar isso? Para comparar grupos. Para comparar, por exemplo, se um valor é fora do esperado, ou se dois grupos têm médias iguais. Ou qual é a probabilidade de um modelo nulo, que é um modelo aleatório, ver valores tão extremos como esse. O interessante é que no mundo da estatística clássica, vamos falar assim, que parece que tá morrendo, né? Foi criado um conjunto de regrinhas, justamente por causa disso, assim, ó, vai convergir para o normal, então use um teste T. Vai convergir para tal coisa, então use um teste tal. E na prática nem sempre ocorre, porque a gente vai ter poucas amostras. Entende? E isso é muito usado no que é chamado de teste de hipótese com pivetes, que vai ser 2 aulas do curso, não as 2 próximas, mas depois, a terceira e a quarta dessa parte do curso. Que é uma parte, que eu vou deixar bem claro para vocês logo de cara, está morrendo um pouco. A estatística está começando a falar assim, a gente não deveria estudar um pouco, que é a segunda parte da matéria. Só que vocês nem sabem o que é ela, tá? Então vocês nem vão saber assim, como não usar e por que não usar. Tá? E eu acho que o grande problema também é que as pessoas não entendem bem o que quer dizer significância estatística. Não entendem bem o que quer dizer rejeitar uma hipótese estatisticamente. Não entendem bem o que quer dizer um intervalo de confiança. Eu estava falando com o Jussara outro dia, que dá o curso de médica. Ele falou assim, as pessoas não sabem o que é um intervalo de confiança. Entende? Tipo assim. Então, embora esse mundo está confuso, a gente tem que entender o que é ele. Vamos entender quais são os erros que são cometidos por ele. Para depois vocês tenham poder falar, eu quero usar outro tipo de análise, ou outro tipo de abordagem que a gente pode ver aqui no curso. Tipo assim, eu quero usar uma análise mais preditiva, não quero estar achando hipótese, eu quero rodar o algoritmo machine learning preditivo. Eu tenho que no mínimo entender o que é isso. Então a gente vai falar sobre essas coisas, embora vai ser comum vocês verem notícias como essa, tipo assim, todo mundo está usando teste estatística errado. E a gente quer agora parar de usar testes. Ou como esse, tipo assim, cientistas estão começando a falar contra significância estatística. Mas, realmente, isso é muito mais um mau uso. Então, eu vou tentar apresentar uma matéria de forma que não tenha esse mau uso. Mas está aqui os artigos, para quem já for um pouco mais curioso. Eu poderia parar a aula por um mês, entende? E falar com vocês mês que vem. Mas a gente vai continuar aprendendo, mesmo que seja um pouco problemático hoje em dia. Né? Porque existe um movimento anti-p-valores, existe um movimento de gente falando assim, olha, não quero mais usar isso, porque o povo fala que é errado, mas eu tenho certeza que as pessoas também nem sabem qual é a alternativa, nem quais são os problemas da alternativa que elas querem
utilizar. Então, na minha humilde opinião, o problema que existe com esse mundo vem muito de uma falta de conhecimento do que é isso. E o que eu gosto desse curso é que a gente consegue entender justamente o que são esses conceitos com base em código, com base em amostra e com base em laços for. Então, quando alguém perguntar para você, daqui a 2 ou 3 aulas, o que é um intervalo de confiança, você lembra assim, poxa, o Flávio fez um for que fez isso, isso e isso. Então, mesmo se eu não souber falar uma frase fechada, eu sei que o for fez A, B, C e D. Entendeu? Então, é isso que está acontecendo quando eu quero capturar um intervalo de confiança. E eu vou deixar claro para vocês quais são os problemas dessa abordagem e qual é o problema de mensurar a incerteza nessa abordagem também. Então, muito da segunda parte da matéria vai ser com base em amostragem. A gente já falou bastante do curso sobre fazer uma pergunta para a pré-prova, entender os dados, a gente começou a falar um pouco sobre isso. Então, você começa de uma pergunta, entende os dados, obtém os dados, depois entende os dados, e refine a sua pergunta, ou depois fala com um expert do mundo. Isso é uma área que depende muito dos outros. Então, assim, eu estou estudando clima, eu estou estudando medicina. Então, depende, às vezes, de conversar com a pessoa. Muda a pergunta e fica nesse ciclo. Mas a gente nunca falou muito sobre como pegar esses dados, ou como fazer amostras desses nossos dados. E a aula de hoje é bem simples, né? Porque a gente faz parte do mundo. Assim, não vou mostrar código aqui de API de Twitter, por exemplo, né? Embora vocês podem usar isso, mas é uma forma de pegar dados. Mas a gente faz sentido do mundo com base em amostras e entender. E antes de entender o mundo, é bom entender o processo de amostragem. Tipo assim, será que tem alguma limitação que existe nos meus dados? Será que a forma que os dados foram coletados tem algum problema? Uma frase que eu acho que eu já falei aqui, que eu ouvi uma vez, de um pensador muito famoso, foi o seguinte: ou os seus dados respondem a sua pergunta, ou você muda de dados, ou você muda de pergunta. Entendeu? Tipo, não adianta ficar querendo espremer coisa de onde não tem, não. Então tem que entender como foi coletado esses dados, de onde eles vieram, e o que a gente consegue fazer com eles. Na prática, a gente quase nunca vai ter a distribuição da população. Idealmente, a gente saberia até o processo pelo qual os dados foram gerados, até uma equação física, alguma coisa, que diz assim, os dados são gerados dessa forma. Só que a gente trabalha no mundo de amostras, a gente vai coletar e usar. É comum ter a população inteira? É, mas é raro. Então, sempre que você pegar uma amostra de dados, você tem que fazer 3 ou 4 perguntas para entender eles. O primeiro é tipo assim, os mesmos formam o que é chamado de um censo. Embora eu não gostei de pegar esse termo não, peguei de um livro, né? Porque no sentido literal da palavra censo em romano, quer dizer assim, eu peguei dados de todos os soldados romanos. É daí que é a palavra censo, de censo demográfico. Então eu tenho dados de toda a população. Eu peguei dados de todo mundo que eu posso pegar. Se eu quero estudar notas de alunos da FMG, eu consigo esses dados. Talvez não muito rápido, mas eu posso fazer um pedido, talvez aprove, talvez não aprove, mas para me dar um banco de dados de notas de alunos. Então, eu já trabalhei com dados como esse em outras universidades. Então, isso é um tipo de dados que eu tenho a população inteira, de todos os alunos da FMG. Se não, os dados vão representar uma amostra. Como é que foi feita a coleta desses dados? Qual é o tamanho dos seus dados? Tipo, os seus dados são respostas autodeclaradas? Tipo assim, a pessoa se autodeclarou alguma coisa? Ou você mensurou alguma coisa de um sensor? Ou você mensurou um efeito físico? Existe algum dado faltante? Existe outlier? A gente já falou um pouco sobre isso. Então, como é que eu trato isso depois? Por fim, como foi feita essa coleta? Isso foi feito perguntas de rua? Tipo, Big Brother, quem vai ser Big Brother? Sabe, tá a repórter da Globo na rua. Quem vai ser Big Brother? Vai lá e responde. Isso foi feito com uma amostra de páginas da web? Isso foi feito com uma base de dados centrais? Ter isso na sua cabeça, talvez não no período desse curso, mas é o tipo de coisa que, por exemplo, assim, é muito comum quem faz artigo científico, tipo eu, ter artigo rejeitado e alguém fala, velho, a sua amostra não serve de nada. Você coletou dados de forma errada, então você vai rodar o seu algoritmo aí, e isso não é uma coisa muito bem feita. Então você já começa
a estar mal só na forma que você coletou os dados. Então, fazer uma boa coleta é uma boa prática. A primeira amostragem que a gente vai ter seria amostras de aleatórias simples, né? É Simple Random Samples em inglês. Então, supondo que eu tenho uma população tamanho N, eu vou escolher cada pessoa da população com uma chance 1 sobre N. Então, só uma perguntinha para a gente talvez entender assim, o que acontece nesse mundo. Né? Então, supondo que eu tenho 100 alunos de ICD. E supondo que eu tenho 2 alunos, que eu chamei aqui de Paula e Pedro. Qual é a chance desses 2 alunos estarem em uma amostra que eu faço tamanho 2? Qual seria essa chance? Comece com 100, escolhe 2 pessoas. E qual é a chance das duas serem literalmente Paula e Pedro? 1 sobre quanto? Quem falou? Desculpa. Eu não consigo ver quem fala. Oi? 1 sobre 100 vezes 1 sobre 99. Sim, certo, ok. Paulo e Pedro podem ser representados para ser 2 sobre 100, depois 1 sobre 99 para ser o segundo. E eu posso trocar também, pode ser o contrário, né? Você fazer isso 2 vezes. Então vai ser 2 vezes isso que você está falando. Que pode ser Pedro, Paulo primeiro, depois Paulo e Pedro. Tipo. Agora, note que essa probabilidade, eu não tenho o número aqui dela, acho que eu não coloquei aqui o número aqui nela, né? Tipo, a gente tem que perguntar se vai ser feito com reposição ou sem reposição. Eu nem coloquei esse lado assim, mas alguns testes estatísticos a gente fazer amostras com reposição, outros a gente vai fazer amostras sem reposição. Mas o que eu queria ilustrar com um exemplo assim, você bota 1 sobre 100 vezes 1 sobre 99, a chance de pegar 2 pessoas específicas, até numa amostra pequena, é raro. Tipo, e talvez algum efeito que você quer mensurar esteja em um subconjunto de pessoas. Entendeu? E talvez esse subconjunto de pessoas seja subrepresentado. Entendeu? Então, gerar a amostra pequena assim, você, assim, embora seja a forma mais correta, vamos falar assim, de gerar essas amostras, você tem que gerar um tamanho grande, para garantir que talvez Paulo e Pedro, ou algum conjunto que a gente quer pegar, esteja na minha amostra. Isso é só o exemplo do Data Age, por exemplo. Então, ele tem um número aleatório de pontos, escolhe um conjunto de pontos aleatórios aí de forma uniforme. Em uma amostra estratificada, a gente vai ter grupos de dados. Então, esse aqui talvez fosse um caso que seria bom até eu começar aqui pelo notebook, né? Para a gente ver um pouco o que está acontecendo. Então, assim, o notebook da aula de hoje ele também é pequeno, que é alguns conceitos simples, né? Mas o que eu peguei foi uma série de dados de voos, são os mesmos dados do Data8, mas de voos que vão de algum lugar, não sei qual lugar, para algum aeroporto e quantos minutos de atraso teve nesse voo. Então eu posso gerar amostras uniformes desses dados. Obviamente eu posso gerar amostras uniformes desses dados, mas cada dado desse aqui tem um grupo. Um desse grupo é justamente o aeroporto de destino dos meus dados. Então, na amostragem estratificada, e a amostragem estratificada, é bom guardar ela, que ela vai voltar quando a gente falar de como avaliar um classificador com N classes, a minha preocupação não é necessariamente gerar dados de forma uniforme, de forma completamente uniforme, mas gerar dados de uma forma que eu tenha um mínimo de representatividade, ou pelo menos uma representatividade proporcional para cada grupo. Eu quero ter pelo menos 10 pessoas desse grupo, ou eu quero ter pelo menos N pessoas desse grupo, onde N é proporcional à população que o grupo está. Que com um uniforme grande isso acontece, mas com um uniforme pequeno isso não vai acontecer. Então isso é a amostra estratificada. Dúvidas? Esses 2 casos, eles são possíveis na prática, né? Então, assim, se eu quisesse amostrar o comportamento de vocês no Telegram, né? Como é que eu implementaria isso? Como é que eu faria isso? Coletar dados de todo mundo aqui no Telegram, ou do WhatsApp,
ou seja lá o que vocês usam. Assim, alguma rede que vocês talvez usem. Qual seria a forma de coletar esses dados? Oi? Eu preciso do número de cada um. Eu consigo gerar números de telefones uniforme com chance 1 sobre n? E acertar? E acertar o número válido? Não é fácil, não. Tipo assim, eu falar que esse número de telefone que está no Instagram. Tá bom, eu consigo gerar os 7 dígitos aleatórios. Mas acertar um número válido e saber que aquela pessoa está no Instagram, alguma coisa? Não. Na prática, a gente não tem muito assim uma ferramenta de dizer eu gerei uma amostra uniformemente da minha população. A população ela é muito grande. Eu não consigo falar assim. Eu consigo falar o que você falou assim. Eu vou gerar 7 dígitos, vou adicionar como amigo no Telegram. Se eu acertar os 7 dígitos, eu vou dizer que eu gerei um número de Telegram. Eu vou errar tantos números, porque assim, é 9 fatorial para cada, assim, é 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 opções para cada dígito desse. Né? Então assim, não tem muito como acertar um número de telefone válido. Então a gente tem que, de alguma forma, puxar pessoas do nosso Telegram. Uma forma mais simples é eu perguntar o seu número, você me dá o seu número, e eu falar assim, ok, me dê o seu número e todos os seus contatos. Depois me dê... Aí eu falo com o seu contato, alguém aqui da sala, e falo, opa, me dê o seu número e todos os seus contatos, e por algum motivo eu não consigo mais sair daqui, essa pessoa só conhece você. Então eu continuo assim, me dê o seu número e todos os seus contatos. Isso é o que é chamado de uma amostra uniforme ou snowball. Quem trabalha com dados de rede social já deve ter visto esse nome. O grande problema desse tipo de amostra é que ela não vai gerar uma chance de 1 sobre n para cada nó desse aqui não. E é um pouco claro de ver isso, né? Porque tem nós que eu nunca vou conseguir visitar. Eu nunca vou visitar essa pessoa, eu nunca vou visitar essa pessoa, eu nunca vou visitar essa aqui. Se eu começar daqui, eu vou ficar preso. Nem esse ciclo eu não consigo visitar, eu vou ficar preso aqui em algum local. Então essa brincadeira de gerar amostras uniformemente da população, ela é difícil, mas ela é importante. O que a gente faz muito é tipo assim, beleza, se eu não consigo fazer isso, vou gerar números grandes e esperar que pelo menos eu acerte alguma coisa. Porque muitos dos teoremas que a gente fala, vai falar assim, assumindo uma amostra independente, então se tem 1 sobre n para todo mundo, vai ser independente, vai ser uma forma de professor independente, e identicamente distribuída, então a gente vai ter problemas quando a gente não consegue aplicar isso. Então aqui é um pouco dos locais onde os testes de hipótese podem começar a falhar. Então a amostra snowball, ela é conveniente. Assim, a amostra snowball é uma amostra mais conveniente. Tipo assim, vou só usar quem tem por perto. É possível fazer teste de hipótese, é possível fazer estatística daí, mas começa a falhar um pouco a parte teórica do que a gente consegue utilizar. E algumas formas de coletar esses dados, só para eu chegar no notebook novamente, seria você fazer um censo demográfico, uma amostragem snowball pela internet, ou uma amostragem no random walk via link pela internet também consegue. Focar em uma base, tipo assim, vou mostrar essa única página da internet. Vocês conseguem amostrar a população inteira de buscas da Billboard da internet. Porque o site da Billboard tem isso. Então, se isso é a sua variável de interesse, você consegue pegar a população inteira. Outra forma de pegar dados de sensores, ou mostrar um banco de dados da FMG. Eu já falei um pouco sobre tudo isso. Isso também liga com outro tópico que eu tenho que falar no fim da aula. Só para não esquecer. Que é o projeto. Tem um documento do projeto já. Certo. Então aqui eu tenho os dados, só para mostrar um pouco dos problemas, né? Aqui eu tenho os dados da United, acho que são todos os voos da United, no verão de 2015, onde eu tenho o número do voo e o destino, e quanto de atraso teve aquele um voo. Então eu vou assumir que isso é a nossa população. Tipo, vou assumir que eu só quero estudar dados da United do verão de 2015 e que eu vou ter esse censo completo dos atrasos naquele ano ou naquela época do ano.
Então teve mais ou menos 14 mil voos na United em 2015, no verão. E a gente já viu tudo isso, né? Vou plotar aqui um histograma do número de atrasos e aqui do atraso em minutos. Então a maioria dos voos vão ter poucos atrasos e alguns voos vão atrasar mais do que 600 minutos. Alguns mais que 500, mais que 400 e por aí vai. Mas alguns voos têm um atraso significativo, né? Se isso fosse a minha população de interesse e eu gerasse uma amostra de tamanho 10 ou de tamanho 100, vocês acham que eu teria um histograma minimamente parecido com esse? Oi? Não, né? Mas eu conseguiria, de forma inteligente, gerar um histograma minimamente parecido com esse, de tamanho 100? Como? Proporcional ao tamanho do grupo, né? Qual é o problema? Na prática, eu não sei essa população. Então, assim, eu não vou saber qual é essa população. Mas seria uma forma, tipo assim, se dá pelo menos uma ideia da população, eu tento pegar um número proporcional a esse aqui, a esse aqui, a esse aqui, eu consigo com 100 números aproximar esse histograma assim. Então, por isso, assim, como é difícil e como a gente não sabe isso a priori, a gente gera uma amostra tamanho 10. Errado. A gente gera uma amostra de tamanho 10 e você vê que o histograma não parece muito aquele não. Porque tem muito dado aqui, ou seja, tem muito dado do lado esquerdo do meu histograma. Não tem quase nada aqui para frente, né? Existem voos que atrasam 300, 400, 500 e 600 minutos. E dependendo do seu problema, esse é o caso que você está interessado. Tem uma política de trens que eu descobri o seguinte, peguei um trem e falei assim, se atrasasse mais que 4 horas, eu ganharia metade do meu dinheiro de volta. Atrasou 3 horas e 40 e poucos minutos. Né? Eu fiquei um pouco chateado. Mas assim, às vezes você quer prever justamente esses atrasos longos. Às vezes é o que você quer achar. Né? Às vezes é o que você quer lidar. Então, quando a gente vai aumentando o N, obviamente, quando a gente vai gerando mais e mais e mais e mais amostras, então com N igual a 10, com N igual a 500, com N, eu posso até fazer uma coisa mais suave aqui, né? Tipo, talvez falar... Ok, isso aqui vai ser um pouquinho mais suave, assumindo que ele gere esse tanto de figuras. Então, isso aqui é só um exemplo simples da lei dos grandes números. Né? Tipo assim, tem um valor esperado em cada histograma desse, em cada ponto desse histograma, com dados suficientes ou com números suficientes. Acho que eu tenho muita coisa aqui. Eu vou conseguir chegar e eu vou conseguir aproximar esse meu histograma. E eu vou conseguir fazer alguma coisa em cima desse meu histograma. Então aqui a gente vai vendo que já com 4 ou 5 mil, a gente está mais ou menos perto aqui do que está acontecendo. Né? Quando ele voltar, se ele voltar algum dia, né? Ele está indo rápido para 1.000, 2.000, né? Tem pouco lá esquerdo, mas dá para, razoavelmente rápido, eu conseguir gerar uma subamostra desses dados que parecem com meus dados reais. Quando eu falar de bootstrap, ou de teste de permutação, é literalmente isso que eu vou fazer. Gerar várias amostras dessas e trabalhar em cima dessas. Permutação. Quando eu faço animação, eu boto uma barra sem nada, por algum motivo. Então, e quais seriam os problemas também de ter poucas amostras, né? Se eu gero a mediana dos meus dados, que eu nem coloquei aqui a mediana mesmo, né? Deveria ter aqui um canto a mediana real dos meus dados. Então, se eu gerar aqui a mediana do meu delay, que a gente já sabe o que é uma mediana agora, a mediana do meu delay vai ser igual a 2. Então, 50% dos voos tem menos que 2 e outros tem mais do que 2. Dependendo do tamanho da amostra que eu faço aqui, ou dependendo, assim, de uma amostra tamanho 100, esse número chega até a duplicar, né?
Que é muito, tipo assim, na minha humilde opinião, chega a ser um pouco. Você falar assim, 50% dos baixos estão abaixo de 2, abaixo de 4, parece ser muito, dado que a maioria concentra aqui, né? Se eu gero a amostra também o 10, aí é que a coisa começa a bagunçar. Ou seja, gerar amostras pequenas vai bagunçar os meus dados completamente. Se eu gerar amostra tamanho 1000, eu já fico bem mais próximo da mediana real. Então, gere 10 amostras, pegue a mediana, essa linha aqui não faz nada, gere 10 amostras, eu criei aqui uma funçãozinha de amostrar n, similar ao que eu fiz com o teorema central do limite. Então, escolha n linhas do meu data frame com np.random.choice. Escolha essas linhas e gere a nossa amostra. E a gente não pode fazer nada, que é o que eu queria falar antes, se você faz uma amostra com algum viés, né? Se eu mensuro os delays do aeroporto Ort, que eu acho que é Chicago, né? Não sei. Ou Hare, em Chicago, justamente. Então, se eu gero a amostra só focado em um aeroporto, escolha daquele um aeroporto, a minha mediana vai ser já razoavelmente mais diferente do que eu espero com meus dados reais. Então, só com uma proporção grande, eu consigo, talvez, ter um pouco de representatividade, ainda mais se eu considerar os grupos. Olha como o valor de Atlanta, aqui mudou, vai mudando para amostras diferentes, tamanho 100, dado que a minha amostra ela não é estratificada, entende? Ela não é focada em ter representatividade naquele um grupo, né? Então aqui eu peguei a mediana do delay por aeroporto com o group by. Para cada amostra que eu gero, a coisa muda bastante, entende? E esse ANC aqui em uma amostra era negativo, não tinha atrasos, e em outra amostra ele era positivo, entende? Tinha bastante atraso. Fazer estatística com 100 pontos é possível, mas tem uma variância grande e a gente vai ter um certo problema aqui. Eu não fiz o código, mas para quem quiser fazer assim, existe uma biblioteca do scikit-learn, né? Que é a biblioteca mais utilizada para aprendizado de máquina, que faz a amostragem estratificada. Eu realmente não tentei fazer o código na mão, mas aqui eu estou usando amostras estratificadas de tamanho 100, ou seja, tentando manter uma representatividade em cada grupo desse. E isso deveria ter uma variância menor do que no outro, mas talvez nem tanto. Até com esse aqui está um pouco errado. Tem que mudar aqui esse exemplo um pouco. Mas assim, tentando ter um pouco de um número mínimo em cada grupo. Eu acho que ele não pega o número mínimo, acho que ele pega um número proporcional. Eu poderia ter uma amostra um pouquinho melhor dentro dos grupos. Então, assim, talvez o exemplo não funcionou bem, mas eu posso mudar ele já já. E a importância de gerar amostra, gente, tipo, se você abrir o artigo aqui, existe um análogo do teorema central do limite para a mediana. Ele existe. Eu, pessoalmente, nunca vi a conta e não sei como é. Fui atrás hoje, é bem complicado. Mas se eu não sei como é essa coisa, eu posso gerar um histograma de mediana de amostra e você vê que isso nem parece com a minha normal. Seria uma forma de eu meio que na gambiarra chegar assim, olha, eu quero fazer algum teste, eu quero aproximar alguma coisa usando essa amostragem. Então, se vocês tiverem tempo, dê uma olhada nesse artigo, porque um dos pontos desse artigo aqui que eu acho que é mais bacana, que ele vai falar assim, o que é importante de ciência de dados é justamente que a gente trouxe o pensamento computacional para o mundo da estatística. Então, métodos de amostragem é algo que a gente entende muito bem. Ou é algo, pelo menos, que me ajudou a entender muito bem alguns conceitos da estatística. E ele fala isso muito para motivar assim, esse mundo de dados, que não é só assim, computadores processam grandes bases de dados. A gente consegue tratar dados com uma noção de gerar amostra, de fazer um algoritmo, de gerar um pequeno código. Então, na próxima aula, eu vou
Posso dificultar. Na próxima aula eu vou usar amostras para gerar intervalos de confiança, como bootstrap. Depois eu vou usar amostras para gerar p-valores, com um teste de permutação. Por fim, não vou embora. Fiquem aí. Por fim, eu queria falar com vocês do projeto. Então, vou postar isso hoje no Moodle para vocês, ou amanhã. Jesus! Mas só para já falar um pouquinho, já que a gente tem tempo nessa aula. Aulas. Não sei mais o que fazer. ICD. Parou. Agora eu posso abrir. Agora. Eu estou gerando documento com... Esse aqui é a lista, desculpa. Eu estou gerando documento com os alunos do projeto final, né? Com os monitores. Então, só para deixar claro como é que vai ser, vocês vão ter que definir grupos de 2 ou 3 pessoas. Não dá para ser mais que isso, não, porque não é muita tarefa de programação. E vocês vão ter umas 2 entregas, né? Assim, definição de tema e grupo até o fim desse mês. Vocês têm um mês para pensar nisso. Vocês têm um mês para pensar em quais bases de dados vocês acham bacana trabalhar e quais problemas vocês querem responder e com quem vocês querem fazer isso, obviamente. A gente deixou também um mês inteiro, que é o mês da terceira prova, para vocês acharem um horário para os monitores e falar assim, olha, eu estou fazendo isso com essa base, etc. E a gente garantir que vai ter um projeto. Porque assim, novamente, uma base com 100 pontos, muito provável com a aula de hoje, né? A gente vai ter muito o que fazer aqui na matéria. Então, usem esse tempo para falar com os monitores e discutir a ideia do projeto de vocês. E quase tudo isso vale ponto. Entendeu? Então, marquem aqui. A discussão com monitores aqui vale um pouquinho de ponto no projeto. Né? Então, marque a discussão. Definir o tema também vale pontos. Então, façam tudo isso para o projeto ir caminhando aos poucos. Né? Para vocês não deixarem tudo para a última hora. Depois, vocês têm até a última prova, que é o dia 19/6, que é uma véspera de feriado. Então, se eu falar assim, pode entregar depois do feriado? Eu vou falar, pode. Então, talvez atrase isso. Mas você tem até dia 19, no pior dos casos, para entregar o projeto e apresentar na outra semana. O maior problema é que eu não vou estar aqui a partir do dia 23. E eu falei com o Pedro, que leciona a matéria semestre que vem, para organizar a correção com vocês nas apresentações. Como é que funciona a apresentação? Né? A gente tem uma sala grande aqui. A gente pode fazer aqui mesmo, fazer em outro canto assim. Você pode trazer ou um pôster, se você quiser, ou um PPT, ou um slide mesmo assim, em papel, para você colar e mostrar para os monitores, mas só apresentar a sua ideia. Porque a gente não quer forçar ninguém a comprar um pôster bacana ou a fazer assim. Mas apresenta a ideia para a gente nesses 2 dias aqui. Então, como a sala está com a gente, né, pode ser o melhor lugar para a gente fazer isso. E a gente alocar um tempinho para cada um de vocês mostrar a ideia de vocês. Os monitores já colocaram 2 bases que eles acham interessantes. Uma é uma base de prevenção de suicídio. Entendeu? Então, meio que para entender assim, correlações entre suicídios nos países por ano, por data. Não sei bem como é essa base. A gente pode ver ela aqui depois. Quais são as variáveis dela, né? Mas acho que tem assim... Tem um conjunto bom de variáveis. País, ano, gênero, população, número de suicídios, HDI, GDP, etc. Vocês podem cruzar isso com outras bases, caso vocês queiram. Uma outra base que a Karen deu a ideia foi dados da FIFA, que eu nunca abri isso. 18 mil jogadores do FIFA 2019. Então, se você quiser entender um pouco sobre jogadores de futebol do FIFA, é uma base bacana.
Isso aqui é um exemplo interessante. Eu acho que Pedro que tem um trabalho assim. Ele tem que fazer um estudo de esportes. Base de esporte é tudo pago. Ele falou assim, tá bom, então eu vou usar o FIFA como um proxy do mundo real. Alguém foi lá e viu a velocidade de Cristiano Ronaldo, então eu vou pegar aqui a velocidade de Cristiano Ronaldo que tem na FIFA. Então isso é uma base bacana, ela é bem maior. Eu estou deixando os monitores para encher aqui, para encher atrás de umas 5 possíveis bases. Você fala assim, não, eu faço um IC, eu faço um POC, eu quero analisar uma base específica. Sinta-se à vontade. Assim, podem usar mesmo. Como eu falo em PDS2, a nota não é proporcional ao tamanho da base, nem à dificuldade, nem se for uma ideia para a pessoa, não. É se você cobrir a matéria. Então tem que ter pelo menos 2 testes de hipóteses, tem que ter um número mínimo de intervalos de confiança, tem que rodar regressão, tem que rodar classificação, então tem que rodar todos os assuntos da matéria nessa base. Então é daí que vem a nota. É você aplicar o conceito da matéria na sua base. Tem que levantar uma pergunta de pesquisa interessante. Não precisa ser a única, já que tem bases similares. Por fim, você entrega um relatório e apresenta. Dúvidas? Tá claro? Então, ok. Daqui para amanhã, espero ter só documento não muda. Tá? Se for pública, me passa o link e eu coloco aqui dentro. Se você quer uma dica, assim, tente achar 1 ou 2 pessoas que quer trabalhar nisso com você, entende? E você usa a matéria para trabalhar na base. E pode ser uma boa ideia também. Então, se alguém quiser base financeiras, nós temos aqui bases financeiras também para trabalhar. Tipo, qualquer coisa está valendo. Tipo, mas tem as bases que a gente acha que já dá para fazer o mínimo do projeto. Então, quem quiser fazer na base do projeto, tá ok também. Então é isso. Eu vou entrar em contato com o CRC sobre o Anaconda aqui, para quem perguntou. É isso. O Anaconda no laboratório